Olá, 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 o meu nome é Carlos e sou o host aqui do podcast da Breakup Lab. Se procuras aprender mais sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, então este é o podcast ideal para ti. Fica aí desse lado e em breve irás já ter acesso ao convidado de hoje. Ora, cá estamos nós, sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio da Breakup Lab, do podcast Breakup Lab, onde o objetivo é muito claro: ajudar as pessoas a superar a dor da separação, ajudar as pessoas a superar o breakup, ajudar as pessoas a superar o divórcio. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, Diana Pinto. A Diana Pinto é psicóloga, é terapeuta, é coach e é também a pessoa que faz parte deste projeto e que auxilia aqui neste dom que é a psicoterapia, que é a terapia holística, para ajudar as pessoas aqui a encontrar um pouco, a encontrar-se e de certa forma a superar aqui esta fase menos boa, que acaba por afetar muitas pessoas e é algo que pode ser visto como um momento para crescer, um momento para ficarmos melhores. Diana, sem mais demoras, queria-te agradecer por estares aqui e queria também pedir que falasse aqui um pouco de ti, contasse aqui um pouco a tua história e também os motivos pelos quais também decidiste aceitar aqui este convite para esta conversa, para este podcast. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Olá a todos. Em primeiro lugar, Carlos, obrigada pelo convite. Uma honra, o primeiro do teu podcast, não é? Portanto, obrigada. Sinto-me honrada e que seja um bom início, uma boa energia de início também para ti. Ahm, a participação contigo, portanto, no teu projeto, que é um projeto muito bonito e muito necessário, muito útil, porque os términos dos relacionamentos, eles são um lugar onde nos podem levar, muitas vezes, para a noite escura da alma, muitas vezes para o fundo do poço, assim mais na gíria, que é a mesma coisa, não é? E é um luto, é um fim, é o tirarem-nos do chão, muitas vezes, não é? E muitas vezes ele não é visto e sentido, não é? Pelas pessoas à nossa volta dessa forma. E não há muito apoio. Esse é um dos grandes problemas dos finais, dos términos, dos relacionamentos, o apoio. Então o teu projeto vem muito pertinentemente uh, trabalhar esta lacuna que falta, que é esse apoio, é esse olhar o fim de um relacionamento como um lugar realmente que precisa de uma orientação, que precisa de um luto, e ao longo deste podcast vamos perceber aqui algumas áreas onde é preciso estar consciente, onde é preciso atuar, onde é preciso fazer essa orientação, não é? Não sei se respondi à É, tua pergunta. sim, é exatamente isso. Lá está, foi também um dos principais motivos que me fez também criar este projeto, porque lá está, como eu digo, em alguns vídeos acontece a muitas pessoas e até às pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E a verdade é que eu senti um pouco isso, senti essa falta de apoio e senti esse vazio, né? Senti necessidade de fazer esse luto e senti que também não existia muita informação na internet sobre isso. E então também o meu objetivo com este podcast é aumentar um bocadinho a literacia nesta área. Foi por isso que eu também te convidei. Acho que és aqui uma pessoa muito capaz e tens aí também um dom enorme para partilhar connosco. Diana, podia que falasse aqui um pouco da tua história, assim, de forma resumida, um pouco o teu percurso, o que é que tu fazes, de que forma é que de certa forma consegues ajudar aqui as pessoas com os teus dons, com os teus skills. Olha, de forma muito resumida, para não amassar, porque este não é também o foco, não é? Mas eu tenho a psicologia organizacional, então de base académica, e ingressei um bocadinho para esta área de conhecer o ser humano, de estudar o ser humano através da psicologia organizacional, trabalhar em recursos humanos e neste acompanhamento também das pessoas num contexto mais comportamental e mais empresarial. A determinada altura da minha vida também tive quebras em mim,
por fins de relacionamentos, por ser mãe, por questões, tive um burnout também, por questões também profissionais, enfim, conjunto de questões aqui da minha história particular que fizeram com que eu fosse para esse lugar, não é? Para uma profunda noite escura da alma. Então foi uma grande oportunidade, não é? Como tu disseste também no início do podcast e muito bem, nós vamos aqui abordar a oportunidade que é o fim de um relacionamento, porque a visão de quem está a passar os fins é sempre uma visão muito deprimente, muito de que tudo terminou, de que o chão sai-nos, mas na realidade é uma grande oportunidade. E por isso é que um acompanhamento, não é? Um acompanhamento feito com quem já passou o processo, com quem pode dar orientações, com quem pode dar esse suporte, é muito importante. Para quê? Para que a oportunidade ela seja bem Uhum. aproveitada, não é? Então, nesse momento de burnout da minha vida, então foi aí que eu comecei a trabalhar um bocadinho mais esta temática, não só da psicologia tradicional, mas um pouco mais holística. E então tenho também a terapia sistémica, não é? Sou consteladora familiar, tenho também aqui a programação neurolinguística, a PNL, o coaching também, portanto, e um conjunto de outras áreas e de outras temáticas que fui ao longo desse período ou nessa fase da minha vida um, tive a necessidade de construir e de aprender e de me formar para ultrapassar. Então, dou esse apoio também, não só de psicologia, enquanto psicóloga, mas também depois um bocadinho enquanto terapeuta. Terapeuta mais Boa, holística, não é? sim. Boa, vi aqui que tocaste num aspecto interessante e eu gosto, lá está, de seguir aqui um plano, mas muitas das vezes também sinto que é importante seguir aqui a nossa intuição e deixar as coisas fluir. E já que tocaste nessa parte da oportunidade de crescimento pessoal, olhar para esta parte da separação e tentar ressignificar a dor e aprender, como é que, de certa forma, o breakup pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal? E como é que as pessoas podem olhar para isto como uma aprendizagem? Tens aí algumas dicas que possas passar para este lado? As dicas é precisamente começarem a olhar para isso dessa forma, não é? A dica é sempre o autoconhecimento, a dica é sempre o estudo de si mesmo. Um bom terapeuta, um bom coach como tu és, não é? Também nos teus processos tu fazes isso, que é levar o outro a ganhar o gosto por se estudar a si mesmo, não é? Então, Freud dizia uma coisa que eu acho muito interessante, que era o pior cliente que podemos ter, ou o pior paciente, não é? Ele usava a palavra paciente, o pior paciente que podemos ter é o apaixonado, porque ele está o apaixonado está no lugar da ilusão, até muitas vezes, não é? Do que tudo é bonito, tudo é belo, está tudo bem e nós estamos envoltos em emoções, em serotoninas, dopaminas e esse lugar todo, não é? Um, ou seja, o contrário também se verifica. O melhor lugar para trabalhar é quando alguém está na noite escura da alma, é quando alguém está num luto, porque nesse lugar eu estou em contacto com as emoções como a tristeza, a desilusão, eu estou aberta e humilde para me pôr num lugar de aceitação, ou seja, há uma desconstrução da estrutura, porque quando nós estamos não é? A vida é altos e baixos sempre, é a linha da vida, os picos sempre, não é? Então quando nós estamos num pico, isso significa o quê? Que eu estou internamente com bastantes estruturas, uma estrutura bastante firme. Isto é assim, isto é assim, isto é assim, isto é assim, está tudo organizado, está tudo em caixinhas, está tudo assim de uma forma, bem ou mal, mas aquilo está Uhum, estruturado. Quando vem um fim, o que é que acontece? Não é? Abana tudo, tudo cai, a estrutura cai. Então, quando a estrutura cai, é a melhor oportunidade para voltar a construir, para voltar a exatamente, construir. Né? E, exatamente. nesse voltar a construir, jamais, né? E citamos Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais volta ao seu estado original. Então, é impossível eu voltar a construir tudo da mesma forma. Né? Exato. Não, eu vou construir tudo de uma forma mais evoluída, uma forma mais adulta, uma forma mais madura, porque eu vou construir tudo com uma base mais
sábia, não é? Exato. É a altura ideal para a transformação, não é? É a altura ideal para nos autoconhecermos, para, de certa forma, descobrirmos coisas sobre nós. E disseste uma coisa super engraçada e que me faz lembrar uma das frases que eu mais gosto, que é The end of one mountain is the bottom of the other, não é? O fim de uma montanha é o começo de outra, não é? Esses tais altos e baixos. Por isso, acho que respondeste a esta pergunta de uma forma muito, muito sábia e aí com menções de pessoas muito sábias também. Por isso, agradeço bastante. Não sei se gostarias aqui de acrescentar mais alguma coisa em relação a esta Não, parte. tudo isso disseste, não é? O fim é um início. O fim é o início. E outro dia eu refletia também sobre isso e trazia essa questão até para o meu trabalho, que é, onde é que é o início? Será no início ou será no fim do ciclo anterior? Porque o ciclo anterior, ele é Uhum, o prenúncio de um início, não é? O fecho do ciclo anterior, esse término, ele é o início de algo novo. E o início de algo novo, ele começa aí, precisamente, não é? O início ele começa, será que o início ele começa com um fim? Sim, não é? Porque sem dúvida que o início ele começa com o fim de algo, sempre, exatamente. não é? Concordo. Dá que pensar, mas Dá se que- olharmos bem, de forma profunda, para a questão, acho que conseguimos encontrar alguma luz e conseguimos também encontrar aqui algum sentido. Por isso, obrigado, obrigado pela partilha. Uma das coisas que eu noto, não só nas pessoas que eu acompanho, não só também na minha história pessoal, é o medo, o medo de ficar sozinho, né? O medo de ficarmos sozinhos após um relacionamento. Eu noto que muitas pessoas não termina a relação, as pessoas sabem que a relação não está bem, que de certa forma não há muito futuro, mas por medo de ficarem sozinhas, ou até mesmo o medo que de certa forma as atormenta após terminarem, uh, faz com que, de certa forma, as pessoas vivam em constante ansiedade, né? Em constante depressão. Como é que, de certa forma, as pessoas podem lidar com este medo de ficar sozinho, com esta crença de que ficar sozinho é mau? Ahm, Quais é que seriam aqui as principais dicas ou os principais aspectos que gostarias de tocar ou transmitir aqui para nós e para as pessoas que estão aqui a ouvir-nos? Olha, em relação ao medo, quando vamos para a noite escura da alma, ou seja, então nós, no término, nós vamos para o fundo do poço, não é? E por isso é que tu também me trazes um bocadinho aqui para este teu projeto, porque muito sabiamente percebes que não só o trabalho que fazes com os teus clientes, de direcionar, de pôr, de organizar, ou seja, de os fazer chegar ao ponto que eles querem chegar, não é? Sair de um lugar para ir para o outro, que é esse o Uhum, trabalho de coaching que tu fazes, é essa orientação. Muito sabiamente tu percebes que há um lugar terapêutico necessário a ser feito durante este processo, que é realmente aquilo que te faz pôr em contacto com as emoções de, chamamos assim, baixa vibração, que são as emoções que são típicas de uma noite escura da alma, as emoções que são típicas do cá embaixo, não é? Quando eu estou apaixonado, eu vou ao espectro das emoções lá de cima, não é? uhum, Amplia, tudo amplia. E depois, quando o fim do relacionamento vai cá embaixo, tudo amplia também. Então, tudo amplia. Ampliam os medos, amplia a raiva, amplia a tristeza, não é? E toda esta parte emocional ela, todas estas emoções, elas nos trazem autoconhecimento, não é? Nos trazem autoconhecimento. Então, para lidar com essa questão, com esse lado emocional, o trabalho de inteligência emocional, desenvolvimento de inteligência emocional, não é? Que tu também o fazes através da tua orientação também, na realidade acaba por fazer gestão emocional, mas psicoterapeuticamente é necessário fazer o quê? Perceber de onde é que vem, qual é a raiz do medo. uhum. Qual é a raiz do medo? Estudar o medo de forma Exato, profunda, não porque é? depois não tem nada a ver com a relação. Não tem nada a ver com a relação. A relação é só um gatilho. A Uhum, raiva, porque vai tocar em feridas como a ferida do abandono, esse lugar de que eu estou a ser abandonada, a ferida da rejeição, o medo de estar sozinha, de estar sozinho, as questões como eu não sou capaz, eu sou incapaz,
depois todas as rotinas que tínhamos enquanto relacionamento, e agora quem é que eu sou, o que é que eu faço? Então há aqui tantas perguntas e há um lugar tão novo, tão novo, tão novo, que a maior parte de nós, se calhar todos nós, nos sentimos muito perdidos com tanta coisa nova, não é? Então, mais diretamente respondendo à tua pergunta dos medos em particular, eu diria que é este lugar terapêutico de lidar com a questão do medo e trabalhar os medos. Esta inteligência emocional, o que é que o medo significa? O que é que ele significa para mim? Este tipo de Uhum. perguntas, de onde é que ele vem? Quais foram as primeiras vezes que eu senti uma emoção deste Uhum. equivalente a esta, não é? E principalmente, porque é que eu estou a sentir este medo? Eu tenho medo de quê? Porque muitas vezes nós não fazemos este tipo de perguntas a nós mesmos, não é? Precisamos desta orientação muitas vezes e aprender a fazer, Exato. Boa não é? resposta. É mesmo de estudar o medo, tentar perceber o porquê, de onde é que vem este medo e tentar ligar os pontos. E muitas das vezes o que vamos concluir é que esse medo não está de certa forma ligado ao relacionamento em si, ao relacionamento que terminou, está muito ligado também ao nosso passado, né, à nossa história. Eh, acho que respondeste bem. Não é? Estudar Oh, os medos. estás mesmo. Oh, Carlos, e também porque é que a projeção de que aquela pessoa, portanto, eu e aquela pessoa é quase que como existir aqui uma codependência, não é? Da outra pessoa, há uma codependência de tudo isto. Eu sou isto, não é? E depois, na realidade, eu não sou, não sou, eh, não pertenço, eu não pertenço a ela, aquela pessoa não pertence a mim, não é? Então, fazer esta desconstrução e trabalhar também a codependência, aquele lugar onde nós sentimos que o outro me vai salvar. Exato. Trabalhar um pouco aquela crença de que aquela pessoa é minha, né? Aquela pessoa faz parte de mim, mas na realidade, né, nós somos um todo. E se trabalharmos também essa questão espiritual, essa parte mais holística e substituímos aí algumas crenças que vêm da sociedade por outras, de como nós somos um todo, né? Aquela pessoa está comigo porque escolhe estar comigo. Se ela escolher sair, está tudo bem, está fora do meu controle. O que controla é a forma como eu vou reagir a isso, não a forma como a pessoa, de certa forma, está na minha vida ou não. E eu acho que muitas das pessoas ficam também com este medo do abandono, com esta ferida do abandono, porque têm muito aquela crença, aquela ideia de que a pessoa tem que estar lá e vai estar lá para sempre ou durante muito tempo. Mas a verdade é que pode não estar. Uhum. E quando nós vamos trabalhar isso, como, por exemplo, terapeuticamente, começamos a trabalhar a nossa criança, a menina, o menino, que a mãe e o pai estão lá para. Então eu vou, num relacionamento, eu vou buscar o mesmo tipo de relação que eu tinha com mãe e pai, não é? Esse lugar de que há uma proteção, há uma necessidade de proteção, há um lugar onde. E não, o relacionamento de homem e mulher, ele é diferente do relacionamento de mãe e pai. Eu já não sou a menina, nem já não sou o menino. Então, esse lugar de que sim, eu estou sozinho no mundo, entre Sim, aspas, não é? eu E sou desenvolver esse, responsável. e desenvolver esse lugar que tu estavas a dizer, mais consciente do todo. A experiência é minha, eu estou aqui para experienciar, a experiência é minha, só minha. Não é? Eu nasço sozinho, eu morro sozinho. Então, toca na ferida do estar sozinho, do abandono, desse lugar de que, não é, de se sentir perdido e de se sentir sozinho. E eu preciso de trabalhar a força de sentir-me sozinho e perceber, às vezes não percebemos a bem, precisamos de perceber a mal. Sim, sim, nós estamos sozinhos. Ao mesmo tempo, nós nunca estamos sozinhos. Mas isto vamos para um lugar espiritual um pouco mais onde é necessário um desenvolvimento também de consciência, uma Exato. amplitude e um estudo de consciência que a maior parte das pessoas não estão Mas é essa, nesse lugar, nessa visão. Mas é esse o trabalho que nós fazemos, é o trabalho que tu fazes, é levar as pessoas para aí, não é o trabalho que eu faço. gostei de uma coisa que disseste, que foi, né, nós chegámos a este mundo sozinhos e partimos sozinhos. E parte da consciência surge exatamente quando nós começamos a ter noção disso. Ok, tipo, eu estou aqui sozinho, cheguei sozinho, vou sair sozinho e tenho que aceitar se tiver que fazer parte desse percurso sozinho.
E eu acho que muitas pessoas não aceitam muito isso e não sabem lidar muito bem com essa solidão, mas eu acho que ter essa consciência de que faz parte, de que é necessário para o nosso crescimento, ir para essa tal noite, como é que Noite disseste no escura da início? alma. Noite escura da alma para crescer, para nos autoconhecermos, eh, ajuda aqui a superar e a aceitar. Eu lembro-me de uma frase que me disseram também em terapia na altura, quando estava aqui a superar o meu término, que foi: tu viveste mu- muitos, mas muitos anos sem estar com a pessoa e viveste bem, não viveste? Então, muito provavelmente vais continuar a viver bem posteriormente. Só precisas, é, de certa forma, curar aqui esta ferida e trabalhar essas questões. Mas naquela fase em que estamos na vibração baixa, né? Na vibração de raiva, nessas vibrações mais de tristeza, de luto, nós não temos tendência a ver tipo a big picture, né? A imagem por trás e de ver como é que foi a nossa linha da vida, como é que foram as nossas histórias, as nossas experiências. E eu gosto também de olhar isto como se fosse um capítulo, não é? Qualquer livro, qualquer filme tem várias cenas. E isto é um capítulo que, de certa forma, começou e encerrou. E eu acho que a vida vai estar cheia de capítulos e às vezes é necessário também encerrar para começar outros. E há Certo? alguns capítulos que são necessários, nós fazemos esses capítulos sozinhos, né? Certo. E o desenvolver, quando tu começas a estudar um pouco e pronto, e fazemos este trabalho, né, como nós fazemos, mas depois vamos passando isto para as pessoas também que fazem terapia, depois começam a desenvolver este tipo de mentalidade e este tipo de conhecimento, e exato, é mesmo assim. Ou seja, a vida acontece, vai abaixo, vai acima, vai abaixo, vai acima, e tudo se resolve. Então, muitas vezes, estar em lugares em baixos, que, ok, é normal eu estar em baixo, isto acontece, é passageiro, eu já sei, ninguém vive em sofrimento e em total vibração baixa a vida toda. Não é? Assim como ninguém vive cá em cima a vida toda. Não é possível. Agora, há pessoas que vivem a maior parte da sua vida cá, cá em baixo, outras que vivem mais cá em cima, não é? Ou seja, e isso aí, claro, que é uma escolha, muitas vezes que não é consciente, porque é por falta de sabermos, não é? Mas a determinada altura, quando fazemos processos e trabalhamos em nós, começamos a perceber também que nós temos muito poder de decisão do sítio onde estamos, não é? Exato. Como tu bem trabalhas isso. Eu acho que é a partir do momento que começamos a ter consciência que nós somos responsáveis, né, de quase tudo o que nos acontece, né, das nossas rotinas, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, tudo fica mais fácil, porque nós deixamos, de certa forma, de culpar o outro, deixamos de nos vitimizar e passamos a aceitar e a tomar responsabilidade de tudo. E eu acho que isso foi um dos principais fatores-chave que me ajudou, de certa forma, a fazer aqui um upgrade na minha vida e que também tem vindo a ajudar outras pessoas a fazer. É aceitar e tomar responsabilidade dessas adversidades e de que se queremos subir a vibração, se queremos elevar a nossa frequência, somos nós. Somos nós que o temos que fazer. E que temos que, de certa forma, aqui encontrar uma série de práticas de autocuidado, para, de certa forma, conseguirmos elevar a nossa frequência. E falando aqui em práticas de autocuidado, quais é que seriam, não é, as práticas de autocuidado que mais ajudam na separação, né? E quais é que seriam também aqui as práticas de autocuidado que mais ajudam a ter autoestima, que mais ajudam de certa forma, voltar aqui a ter a confiança? Trouxe aqui para cima da mesa três aspectos: autoestima, confiança e autocuidado. Creio que está aqui também interligado. Vou acrescentar aqui uma quarta: amor próprio. Eu trabalho uma grande parte do meu público que são mulheres. Se quiseres também aqui
tocar um bocadinho nesta parte da mulher. Como é que a mulher, de certa forma, pode aumentar aqui a sua autoestima, aumentar aqui a confiança? Quais é que seriam as tuas dicas e o que, de certa forma, tens a dizer sobre estes dois temas ou quatro temas? Olha, eles estão realmente relacionados entre si, não é? Todos eles estão relacionados entre si, o autocuidado, o amor próprio, tudo, a confiança vem do amor próprio, o autocuidado faz com que eu tenha mais amor próprio, enfim, eles estão todos muito relacionados entre si. E não só em fins de término, eu posso dar aqui uma outra sugestão em relação ao fim de término, mas de uma forma geral, aquilo que faz aumentar tudo isso é, principalmente no feminino, porque feminino é, energeticamente falando, é a energia do dentro, é para dentro. O feminino está ligado à noite, está ligado à lua, está ligado a este lugar de reflexão, da emoção. Então, do próprio autocuidado, não é? Então, a mulher ela tem uma tendência já natural para esse lugar. Quando eu não estou, enquanto mulher, muito ligada a esse lugar, significa que eu estou muito longe da minha essência. Carlos, eu não tenho outra grande sugestão senão o autoconhecimento, o desenvolvimento de mim mesma para esse lugar. Agora, não, isto na questão de fim de término não é aquilo que eu muitas vezes é aí a decisão, não é? Aí a decisão é o passo, é aquilo que faz dar o passo, o primeiro passo para um caminho, que é ótimo, mas é um caminho e isso não vai ter impacto logo ali, portanto, imediato, não é? Este trabalho ele não tem impacto imediato, ele vai ter impacto ao longo do tempo, por isso é que muitas vezes é muito difícil as pessoas manterem a consistência, porque não têm a consciência do impacto que tem nas nossas vidas, não têm a consciência, não é? Uhum. Porque se fosse Aliás, fazer. muitas das coisas também que faz uma relação terminar é essa falta de amor próprio, essa falta de autocuidado. co- Não sei se Perfeitamente, concordas ou não. muito, 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 muito. Portanto, a falta da individualidade, não é? Porque, vamos ver, uma relação está entre duas pessoas. E uma relação é o quê? É nada mais, nada menos do que o fruto das individualidades. Uma coisa e outra juntam-se e dão aquele fruto. É aquilo que sai da individualidade, não é? Portanto, de uma relação, enfim, por exemplo, com duas pessoas que são destrutivas, com duas pessoas que não têm amor próprio, não têm sabedoria, não têm autoconhecimento, que não, enfim, não é? Tudo assim nas suas individualidades, é impossível brotar dali uma relação incrível. Não dá, Exato. não dá fruto. As árvores dão o fruto que têm lá dentro. Então a relação ela é o fruto daquilo que as duas individualidades brotam. Eu preciso trabalhar a minha individualidade e a outra pessoa precisa trabalhar a sua. E isso é terapeuticamente logo um lugar que, se eu quero que a minha relação resulte, eu preciso de olhar para mim. Eu preciso trabalhar em mim. Exatamente. Ponto. Boa. Tiana, tocaste aí num aspecto interessante. Olhar para mim, trabalhar em mim. Uma das estratégias é através de fazer terapia, fazer um acompanhamento com profissionais qualificados, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista de hábitos, do ponto de vista de rotina. Gostarias ou tens em mente aqui algumas dicas práticas para que as pessoas lá em casa possam já fazer hoje, agora, daqui a uma hora, amanhã? Algumas dicas também para a parte do feminino, seja cuidarem de si, maquilharem-se, roupas, exercício físico, uma boa alimentação, né? O que é que de certa forma elas podem fazer no seu dia a dia para melhorar aqui esta parte do autocuidado? Como é que elas podem autocuidar mais na prática? Olha, para o autocuidado prático, começa pela base da pirâmide. A nossa pirâmide, não é? A pirâmide de Maslow, ela tem uma base. E na base da pirâmide, do ser humano, ou seja, da sobrevivência humana, está
precisamente o sono. Então, uma das minhas grandes dicas sempre, e ter rotinas de sono muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Às vezes eu costumo dizer que, eu às vezes costumo dizer não, portanto, cientificamente está estudado, não é? Que se eu fizer uma boa rotina de sono, uma grande percentagem dos meus problemas eles desaparecem. Porque muitos dos nossos problemas são causados pelo nosso próprio corpo e nosso próprio sistema, que não está na sua potencialidade, não está descansado o suficiente para fazer as boas conexões neuronais, para fazer uma boa gestão emocional e tudo isso. Então, claro que uma mulher, falando para as mulheres, o homem também, não é? Mas claro que são muito mais agradáveis no relacionamento quando quando estamos bem dormidos. E isto parece muito Uhum. básico, mas é extremamente importante. Rotina de sono. Rotina de sono inclui, Pois, e por falar em sono, estavas a tocar nisto, a base da pirâmide acaba por não ser, de certa forma, respeitada na altura de um término, na altura de um breakup, pois a maior parte das pessoas não consegue dormir. exatamente, exatamente. Então ainda empola mais, porque emocionalmente eu não estou bem, não é? Então, portanto, Outra das fazer. coisas que Diz-me. também está nessa pirâmide é o exercício físico. Exatamente, a base é o sono, a alimentação, o exercício físico, não é? O movimento, não é? Então, a qualidade com que nós implicamos aqui na base, e tu no coaching também trabalhas muito isso, que é, Uhum. muitas vezes não é, tu trabalhas essa pirâmide, e para além disso, e tu trabalhas esta mentalidade, que muitas vezes é, faz o básico, faz o simples, E estão interligados, porque repara, se a pessoa não consegue dormir, o que é que ajuda a dormir? o Exercício desporto. físico, né? Então se a A pessoa não consegue alimentação dormir, também. e também, está tudo interligado. Então bora lá ficar no básico, fazer essa parte do básico. Exato. Claro que, ok, mas quer dizer, quando a pessoa está num término, está num lugar em que não consegue sequer pensar em nada disso, ou, né? Por isso é que o acompanhamento muitas vezes é importante, porque precisa ter ali alguém que vá fazendo Follow-up. portanto, esse compromisso, tendo ter esse compromisso dessa lembrança desse lugar, não é? Pronto, olha, uma das práticas é essa. Outra prática também tem a ver com a base da pirâmide, mas é esta consciência de que alimentação, não estamos só a falar da alimentação da comida que comemos, não é? Da alface e da salada. Nós estamos a falar Uhum. sobre O nutrição ambiente. a todos os níveis, exatamente. O ambiente, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós acedemos, as nossas músicas, os podcasts que assistimos, as pessoas que seguimos no Instagram, as pessoas com as quais nos relacionamos, os grupos de amigos, tudo isso. Exato. Boa dica, boa dica. Fazer Né? aí uma mudança nutricional a todos os aspectos. A todos os aspectos, ou seja, então eliminar tudo aquilo que isto é sempre, não é só nos relacionamentos, não é? Eliminar tudo aquilo que não me acrescenta, tudo aquilo que está longe do quê? Do meu objetivo. Mas que objetivo? É isso que o Carlos trabalha, não é? É isso, ganhar Por aqui em exemplo, não é? A identificar clareza. propósito. A clareza, quando eu tenho a clareza, diz, não, isto não está alinhado com aquilo que é, isto não está alinhado comigo, isto não está alinhado com o meu objetivo, com aquilo que eu vou alcançar, com aquilo que eu quero alcançar. Então, só me alimentar daquilo que está, que vem potenciar e que vem alimentar, não é? Aquilo que eu quero enquanto objetivo, não é? Mas depois as práticas mais, olha, portanto, depois tem a meditação, mas repara, aqui esta questão de ter um input, tudo que é input, ser saudável, tudo que é input, ser saudável, não é? Eh, a meditação, portanto, o exercício físico já falamos, as práticas do autocuidado nesse lugar mais feminino, eu posso recomendar aquilo que depois é adaptado a cada uma, porque muitas vezes o maquiar ou vestir determinado tipo de roupa não é algo Uhum. que faça sentido para algumas mulheres e também não tem nada a ver com o ser mulher ou ser feminina ou ser até sensual. Não é? Há muitas vezes Uhum. não, porque a sensualidade e o feminino, ele brota por uma autoestima e uma confiança interior, e não muitas vezes pela maquiagem, não é? É porque é algo externo.
É, agora, claro que eu posso, ao cuidar do meu lugar, do meu externo, ele também vai influenciar o meu interno, não é? Como tu também Uhum. no coaching ensinas, não é? Eu recomendo também uma outra vez, e foi algo que também me ajudou, às vezes também fazer uma outra massagem, ahm, ajuda, né? Mas essa questão do feminino, depois eu também gosto de mergulhar aqui um pouco na criança interior, no passado. O que é que genuinamente te fazia feliz lá atrás, né? Aquilo que te fazia vibrar, coisas que de certa forma te fazem ficar entusiasmado ou entusiasmado. Procura voltar a fazer isso. Muito provavelmente até deixaste de fazer durante a relação. Eu também gosto muito de incentivar as pessoas a explorar um pouco isso. E depois é também um bocadinho a sua essência, não é? Concordas Esse, que concordo, concordas concordo com essa muito. E o parte da resgate, essência? sim, e ir à criança, ir a essa criança e também ir a essa essência. Porque na criança, nós, quando éramos crianças, estávamos muito mais sem filtro, portanto, com muito menos filtros, não é? Portanto, ir à criança é ir, ou ir resgatar a nossa criança interior, ou aquilo que vibrava em nós, quando nós éramos crianças, é na realidade ir resgatar um pouco da nossa essência, porque ali estava mais em bruto, não é? E, hum, e muitas vezes é uma estratégia muito boa para eu começar a ir um pouco mais para a minha essência, porque a minha essência é muito mais do que aquilo que vibrava em mim enquanto criança, não é? Porque é também uma consciência e é um trabalho que se vai fazendo, mas a criança é um lugar importante, muito importante dentro de nós, não é? Boa. Obrigado, Ali Inês. ali aliás, desculpa interromper-te, mas acho que é importante até partilhar isto, que é, tu falavas do medo, não é? Falavas do medo, inicialmente, o que é que portanto, que lidávamos muito com o medo no final de um término, medos de ficar sozinho, medo, eh, enfim, de um conjunto de coisas, e a criança é o arquétipo da coragem, não é? Nós temos que andar sempre atrás das crianças porque elas têm coragem para tudo, elas vão, não é? Uma criança livre, uma criança que seja saudável, ela normalmente não tem tantos medos quanto nós. Então, fazer o resgate dessa criança é muito sábio de tua parte quando fazes essa orientação uh, no teu, uh, no teu trabalho, porque é pôr em contacto com esse lugar mais corajoso dentro de nós, não é? Seguir. Uhum. Tu gostei bastante aqui desta tomada de consciência em relação a essa parte da criança e da coragem, mas é mesmo. Estavas a falar disso, eu estava-me a lembrar dos momentos de criança em que eu ia, né? Eu fazia e só depois é que reagia. É que Eu acho, pensávamos, não é? exatamente. Diana, obrigado e pelas partilhas. Acho que as pessoas lá em casa e as pessoas que nos estão a ouvir já conseguiram perceber que a base da pirâmide, o exercício físico, o sono, a alimentação, o ambiente, são os aspectos aqui principais para, de certa forma, se autocuidarem mais. Ahm, eu gostava então agora de passar aqui para outro aspecto, que é algo que, de certa forma, Hum, varia muito de caso para caso, mas eu gostava também de saber aqui a tua opinião e gostava que desse aqui um pouco de dicas para as pessoas que têm que lidar com a presença do ex-marido, do ex-namorado, da ex-namorada, neste caso, com a presença do ex nas redes sociais, com a presença do ex na vida cotidiana, ahm, e como é que, de certa forma, podem definir limites saudáveis, após um término, especialmente se ainda há contacto. E eu sei que muitas das vezes acabam por existir também aqui filhos, à mistura. Qual é que seria aqui a tua dica, né? A tua recomendação para quem quer aprender a lidar aqui com a presença do ex, ah, no seu cotidiano, nas redes sociais, no seu dia a dia, né? Porque muitas das vezes existe aqui esta raiva e existe aquela sensação de que
fizeste-me isto, fizeste-me aquilo, tu não mereces isto, tu não mereces aquilo, aí a outra pessoa já superou, já está bem, eu estou aqui mal, existe essa comparação e muitas das vezes essa comparação não ajuda na cura. Como é que as pessoas podem ganhar aqui um pouco mais de abundância emocional para aceitar que se realmente a pessoa gosta dela, né? Se realmente eu amei aquela pessoa, eu aceito que outra pessoa escolhe estar com outra pessoa, porque na realidade o que eu quero é que a pessoa esteja feliz e seja feliz. Por isso a pessoa escolhe ser feliz com outro e eu aceito. Muitas das vezes é o ego também É que fica sempre, né? aqui, que fica Olha, aqui em sabes isso? cima de nós. Porque então se eu amo aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa seja feliz. Mas no final, nos términos, nós, não é? Ninguém quer que o outro seja feliz, porque o ego vai nos mostrar muita coisa. E tu estavas aí a falar, eu estava aqui na minha ótica terapeuta a dizer assim: olha só que lugar, que terreno tão fértil para eu trabalhar em mim. Porque o final do relacionamento ele vai tocar nessas feridas todas e é tudo sobre mim. Não é? Ele vai tocar em lugares como eu não quero que aquela pessoa seja feliz. Então, do género, quando nós terapeuticamente vamos falar, vamos trabalhar isto, que pessoa sou eu que não quero que o outro seja feliz, porque na raiz eu não quero. E a maior parte de nós não quer, se nós olharmos para uma verdade. Então, tudo isso depois tem que ser transformado e é transformado dentro de nós. Tudo isso nos mostra quem nós ainda somos enquanto seres humanos, ainda muito pouco evoluídos, não é? Porque não temos a capacidade de ir para esse lugar ainda de amar o outro é querer que o outro tenha aquilo que ele deseja. Amar o outro é deixar o outro ser livre. Amar o outro é ver o outro feliz e vibrar. E nós ainda não temos este lugar. Nós temos este conceito, conseguimos entender o conceito, mas ainda não conseguimos viver muitos destes conceitos, não só este. Muitos destes conceitos mais espiritualizados e evoluídos e que fazem sentido, não é? Até por uma questão de respeito humano. Uma questão, é quase que é quase é um direito que todos nós temos de ser felizes e de estar onde nós queremos estar. E nós vivemos ainda num lugar em que nós não queremos ainda dar esse direito ao outro, não é? E isso toca-nos aonde? Nas nossas feridas, então é um lugar muito fértil para trabalharmos. Como lidar com tudo isso? Tomando estas consciências, tendo esta capacidade de perceber, olhar para si mesmo, fazendo este trabalho sempre de autorresponsabilização e de perceber, olha como eu ainda tenho olha como eu ainda não consigo fazer isto, olha como ainda me toca, olha como e onde é que te toca? Claro que as dicas que eu posso dar são dicas que são muito assertivas, mas que a maior parte das pessoas não as consegue fazer sozinhas. Que é, olha para a minha ferida da rejeição, olha para o meu ego, olha como eu ainda muitas vezes me ponho à frente dos meus filhos, porque eu não estou preocupada com o que é importante para os meus filhos, mas sim com aquilo, com a minha própria dor. Então isto é um lugar que muitas vezes é egoísta, egoísta, não é? Ego vem de egoísta, egoísmo. Então muitas vezes isto é um lugar egoísta e é muito difícil para nós, muitas vezes, assumirmos que estamos a ser egoístas, assumirmos que eu não estou a ser boa mãe, a tomar esta atitude. É muito doloroso para nós confrontarmos-nos com esta verdade. E muitas vezes o nosso próprio ego nos cega em relação a esta própria verdade, que eu não consigo chegar lá sozinha a maior parte das vezes. Eu preciso de alguém que venha cuidadosamente me indicar este caminho de poder olhar para mim própria e perceber a dinâmica que se está a passar e o lugar onde eu estou e o lugar de onde eu não consigo sair e porquê é que eu não consigo sair, não é? Agora, quando me falas do contacto, tu falaste uma coisa muito interessante e muito importante, que é a responsabilização. O ser responsável, não é? Que trazes sempre para o teu processo, assim como eu para o meu. Que é, o fim do relacionamento, ele convida-nos a ser adultos. Ele convida-nos a fazer esta passagem da criança interior para o adulto, a maturidade. É um lugar muito fértil para eu trabalhar a minha maturidade. Então eu tenho que ser muito mulher, eu tenho que ser muito homem, não é? Eu tenho que ir buscar muitas forças interiores para conseguir lidar com o ver a outra pessoa. Claro que tu podes eliminar isso quando podes, não é? Vamos imaginar, não há filhos, é mais simples, não é? É mais Uhum. simples. Tira do teu sistema, da tua volta, tira tudo que puderes tirar,
não é? Não fales com as outras pessoas sobre o ex, não alimentes isso com o ex, com as pessoas à tua volta. Acabou o tema é teu e para ti. Isto, Carlos, era uma temática e tu, Ajuda a curar, né? Se não é? puder, de certa forma, eliminar, ajuda a curar. E muitas vezes isso parte de nós mesmas, não é dos outros. Ai, mas a mãe vem, a prima vem, a tia vem, a amiga, a ex-amiga, nanana, vem falar. Mas isso é um posicionamento que é preciso uma maturidade, é preciso a adulta, a imposição de limites. E a imposição de limites ela vai tocar aonde? Vai tocar na maturidade, vai tocar no adulto interno que eu tenho que desenvolver. Claro. A Aqui é outra coragem. questão. E Hum, quando a outra pessoa hum, não respeita, hum, esses limites saudáveis, não aceita, hum, que tu a tires da friend zone, né? Não aceita que tu não queres manter a amizade, queres te afastar. Como é como é que de certa forma, principalmente em casal, né? Imaginem que existe um filho, qual é que seria aqui a tua recomendação para a outra pessoa Ou seja, aceitar esses eu sou limites? muito mais cuidadosa e acho que é preciso sermos muito mais cuidadosos quando existem filhos e não é por acaso que existem filhos, é precisamente por tens que gerir isto como adulta mesmo, tens que engolir sapos, não é? Porque a gente pode fugir muitas vezes de engolir sapos, mas ao mesmo tempo quando nós temos que engolir sapos, nós estamos a trabalhar as nossas skills internas de resistência, de paciência, de tolerância, de capacidade de comunicação, Paciência. não é? Muitas skills elas estão sendo postas à prova ali, não é? Mas tu dizias-me quando a outra pessoa não respeita, que a gente dá-me um caso, dá-me mais ou menos algo assim mais, um exemplo mais. Sei Ou lá, seja, a pessoa não respeita. já Hum, ouvi casos e já tive a oportunidade de acompanhar casos em que o homem é uhum, rejeitado, uhum, não aceita e chega ao ponto de se stalkar e de estar constantemente a ir à casa da pessoa, tipo, a pressionar. Claro que aí trata-se também entramos aí na parte também criminal, uhum, mas, mas estamos a falar de invadir a vida da outra pessoa de uma forma muito profunda, não é? Muitas das vezes mais profundo e outras vezes menos profundo, mas há muitos homens e mulheres também que não aceitam e depois começam aqui numa uhum. constante perseguição, Não, ou não aceitam e depois aproveitam-se que têm filhos em comuns. Ah, mas devíamos ir ali porque o filho ia gostar que fôssemos todos juntos e depois quando damos por ela estamos ali para passar, né? Acaba por se tentar escalar um bocadinho uhum. Olha só essa o, relação. olha só o fértil que é esse terreno para eu crescer, não é? Uhum. Ah, porque é importante logo. Vamos ver uma coisa. Em todas as relações há uma coisa que nós chamamos os acordos inconscientes. Ou seja, um contrato inconsciente, não é? Quando vais para um casamento, tu, por exemplo, casas e assinas um contrato onde tem lá algumas cláusulas, não é? Uhum. A parentalidade, te divorcias também assinas o acordo de parentalidade, essas coisas onde tem regras. Mas depois há um conjunto de regras e um conjunto de acordos que eles vão sendo feitos inconscientemente, são chamados os acordos inconscientes, que é entre amigos, entre parceiros, entre toda a gente, que é que vão, ou seja, estes limites eles vão sendo acordados entre nós, de forma lenta. Nós vamos acordando assim, olha, por exemplo, a forma como eu, não é, nós estamos a trabalhar agora juntos, a forma como eu falo contigo, ou a forma como tu falas comigo, tu podes ser um bocadinho mais, falar comigo de uma forma que eu diga, oh, Carlos, não, então já estou aqui a fazer um acordo contigo, inconsciente. Então tu já sabes, a partir daqui eu não posso, porque a Diana não gosta, não é? Boa. Então estes Estás a, acordos. Hum. estás a tocar aqui num aspecto interessante, que é essa tal, essa responsabilidade. Exatamente, ou Não é seja, eu preciso, porque que se essa pessoa, né, fez isso ou fez aquilo ou se está a invadir a tua vida de uma certa forma, foi porque tu tens uma responsabilidade sobre isso, porque tu estás a não fazer foram acordos com colocados essa pessoa há limites. muito tempo. Eu costumo dizer Uhum. muitas vezes que a qualidade do nosso divórcio também vai muito ao encontro. Nós começamos a programar, nós começamos a programar o nosso divórcio já na relação, É né? isso, é exatamente isso. Eu Porque os gosto muito, acordos eu já, não, já.
né? Uma vez num podcast, ouvi algo do tipo: namora alguém ou relaciona-te com alguém que, que tu sabes que em caso de divórcio a pessoa Vai vai ser reagir tranquilo. bem. Vai reagir Exatamente. bem. Exatamente, ou pelo menos já está, não é? E então, ou seja, portanto, eu não posso me descartar da minha responsabilidade. Então, há vários pontos aí que eu gostaria, até é matemática extremamente importante. Olha, um dos pontos a tocar, porque depois vai de caso para caso, mas olha, um dos pontos a tocar é perceber de que forma é que essa pessoa, que o outro não está a respeitar os limites, de que forma é que ela quer que essa pessoa não respeite os limites. Porque muitas vezes nós queremos ainda nos sentir amadas, sentir que aquela pessoa ainda quer, o nosso ego. Nós damos abertura para isso acontecer, porque há um lugar dentro de nós que quer que aquilo aconteça. Mesmo quando sou eu a terminar o relacionamento. Porque há uma habituação, porque há um lugar onde. Porque eu posso. Muitas vezes acontece de. A pessoa até termina e o outro, ok, tranquilo, vai à vida, e a pessoa diz: Mas como é que é possível? Mas ele até, ou ele ou ela, está tudo bem, e não, parece que não gosta de mim. Ou seja, há aquele lugar, não, anda atrás de mim, Exato. anda, demonstra que isto te toca de alguma forma, não é? Então, perdão. Uh, primeiro perceber porque é que eu inconscientemente muitas vezes nesse acordo inconsciente eu estou a dar permissão para que isso aconteça, não é? Uma das dicas grandes que dou quando a outra pessoa não está a respeitar aquilo que eu quero no final de um relacionamento é eu ter esta capacidade de não responder, não atender telefone, não responder. Mas tem questão dos filhos, porque os filhos são sempre muito usados até para o meu Exato. próprio ego, não é? Não, eu não o deixo, mas é os filhos, não é? E se nós formos desconstruir aí, não, eu quero e estou a usar os filhos, olha só, não é? E isto é, quando eu vou e tenho esta consciência desta verdade, muitas vezes eu estou a usar os filhos para que esta abertura possa existir. Então, é tudo muito particular e é tudo muito trabalhável também neste lugar. Mas uma coisa é certa, esse lugar, esses acordes inconscientes, eles vão tendo que ser feitos. E eu preciso de ser firme quando ponho o limite. E o limite muitas vezes é eu não respondo a mensagens e acabou. Né? Mas tenho os filhos. Eu respondo só e exclusivamente a mensagens que dizem respeito aos filhos. Agora, mas às vezes, Exatamente. né? Mas agora às vezes as mensagens são. Só que o que é que acontece? Às vezes não temos a capacidade de o fazer. E aí é o trabalhável. Porquê? Porque me toca nas feridas, porque me vai tocar no lugar. E é preciso uma estrutura, uma força interna para estar muitas vezes a ler, porque eu tenho que ler. Porque se for o ex-marido ou a ex-mulher que não tem filhos, nós podemos tipo, olha, está de ser demais e eu bloqueio aquilo e não dou acesso, não é? Mas com filhos eu preciso ter aquele canal livre, não é? Mas eu também posso dizer assim, olha, vou fechar o canal do WhatsApp ou das mensagens, não vais ter acesso porque eu não estou isto, alguma coisa em relação aos meus filhos, por favor, liga-me e fala e diz e dá o recado. Se houver alguma urgência, o telefone liga-me e diz-me. Porque às vezes também por telefone aquilo que as pessoas falam ou pessoalmente é diferente de estar a escrever Claro. mensagens, porque é mais abusivo Energeticamente, né? também. Energeticamente, tipo, Isso. a pessoa Então há consegue. várias formas. Quando eu quero, e tu sabes isto no coaching, quando nós queremos algo, não há forma de nós não conseguirmos com consistência, com sabedoria, com aprendizagem, não é? É exatamente isso. Queria aqui tocar também num aspecto que está muito relacionado com isto. A minha questão é, e acaba por ser também um bocadinho óbvia, quando temos dois pais em pleno divórcio com muito ego à mistura, a criança muitas das vezes fica e pode ficar traumatizada, certo? Uhum. Muito importante a tua questão, não é? E isso é muito, lá está, por isso é que o fim do relacionamento ele precisa de ser olhado de uma forma com muita responsabilidade e o teu trabalho é maravilhoso nesse sentido, o teu projeto é maravilhoso nesse sentido. Quando nós falamos em terapia sistémica, nós falamos nesta diferença entre homem e mulher, pai e mãe. Então, e quando nós estamos a falar sobre estes acordos inconscientes, também estamos a falar sobre isto, que é, vamos lá ver, o homem e a mulher, eles divorciam-se, eles separam-se, o pai e a mãe
nunca se vão separar. O pai, ou podem se separar, mas isso traz um, um- traz um extra, ou traz, como dizer, estão a faltar a palavra, traz um sintoma, vá, um prejuízo, isso traz um prejuízo para a criança, não é? Então, o homem e a mulher, eles divorciam-se, o pai e a mãe não. Então eu vou ter que ter uma relação com esta pessoa para o resto da minha vida, ponto. E nós precisamos de trabalhar esse acordo inconsciente e precisamos de ter essa responsabilização, porque muitas vezes eu quero terminar com aquilo e acabou, e eu vou para um lado e vou para o outro, e não quero sequer ouvir mais aquele homem, não quero sequer ouvir mais aquela mulher, então eu não me estou a pôr num lugar de lidar com o meu problema, de gerir o meu problema, estou nesse lugar de infantil e de criança. Eu não quero aceitar o desafio da vida de crescer. Porque eu vou e de me relacionar, e isto é muito importante, e muito importante trazer terapeuticamente, e às vezes é forte, e às vezes as pessoas vão-se embora da terapia a seguir a este tipo de sessão, que é, né, eu tenho que tipo de mãe ou que tipo de pai estou a ser eu quando eu quero fugir de me relacionar com o outro progenitor. Quando eu quero, quando eu não tenho a força suficiente para crescer e eu rejeito este convite da vida Uhum. e fujo deste lugar. Porque pai e mãe é um relacionamento para a vida toda. E eu tenho que então, fazer o quê? Construir um novo relacionamento com aquela pessoa. Construir esse relacionamento de pai e mãe que não vivem juntos. Construir esse relacionamento. Eu costumo dizer uma coisa muito bonita que eu acho muito romântico, que eu sou assim um bocadinho artista, romântica Uhum. neste aspecto, que é a mãe e o pai divorciados são como uma família qualquer, outra família qualquer. O divórcio, os desafios do divórcio, os desafios da paciência, da comunicação, todos esses desafios, eles podem ser muito benéficos para um filho, se forem bem geridos. Eles podem ter exemplos grandiosos, no sentido em Sim, de que paciência, de maturidade. paciência, tolerância, maturidade, aceitação, respeito. Uhum. Pode ser uma escola maravilhosa, porque faz parte, ou seja, a minha família passou por estes desafios, nós Né? tivemos estes desafios, foram geridos, e é como Claro, outra família. o ciclo foi O encerrado. ciclo foi encerrado, o ciclo foi feito, e há ali uma, um demonstrar de sabedoria que pode ser muito rico para os filhos. Então, a forma como um divórcio é gerido eh, é de responsabilidade dos pais e a riqueza que nós vamos dar aos nossos filhos enquanto pais, eh, portanto, também pode ser a riqueza ou a pobreza, não é? Que vamos dar aos nossos filhos enquanto pais num divórcio depende de nós, Ok, Diana, olha, incrível. Acho que não é? escolhi a pessoa ideal para responder aqui a estas questões e gostei muito desta última tomada de consciência em relação a esta relação, não é? De pai e mãe que vai existir sempre. E muitos dos casais não têm a noção disso quando se divorciam. Ahm, já com o intuito de terminar, eu tinha aqui uma última questão para ti. É uma questão aqui um pouco pertinente e interessante também. Queria muito saber de forma genuína aqui a tua resposta, que é como saber se eu estou pronto para um novo relacionamento depois de um término, barra, como lidar com alguma ansiedade, com, com o medo de certa forma sofrer novamente, que é algo que eu noto que também está presente em algumas pessoas que eu acompanho, que é esta ansiedade, e depois quando começam a conhecer aqui alguém e depois começam a identificar até padrões a mais e estão muito no mental e estão a olhar para todos os padrões, todos os detalhes e deixam um pouco fluir, deixam poucas coisas fluir. E aqui, esta pergunta eu gostaria de transformar aqui em duas, que é
como é que eu sei, de certa forma, eu estou pronto, né, para entrar num novo relacionamento e algumas dicas para quem está aqui a querer entrar ou conhecer aqui alguém para não se deixar afetar por aquela dor ou por aquele trauma que ficou depois daquele divórcio, depois daquele término. Como saber, não é? Como? Como saber? Às vezes nós preocupamos-nos muito com esse lugar mais futuro, não é? E eu sou muito apologista de prepara-te, 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 foca-te no agora, no presente, foca-te em ti e prepara-te, prepara-te. E quando a oportunidade vem ou quando a oportunidade surge, quanto mais preparada eu estiver ou preparado, não é? Melhor eu vou lidar. Como saber? Nós nunca vamos saber se estamos ou não preparados, até porque nós nunca estamos preparados. Não existe, no meu entendimento, isso de estar preparado para um relacionamento, não é? Nós vamos nos preparando para aquele relacionamento também ao longo do próprio relacionamento, porque cada um nos traz e nos convida a ser e a fazer coisas diferentes. Então, uh, esse lugar de estar preparado para mim não tem assim grande. Eu não entendo como nós conseguimos perceber. Repara uma coisa: o que é que vai acontecer? Aparece alguém incrível na minha vida e eu apaixono-me e vou dizer: não, eu não estou preparada para isto, peço imensa desculpa, com licença, eu vou-me retirar. Não dá! Não dá, quando vibra aqui, tá, não dá, não dá, não dá, né? Então, agora tu falas uma coisa interessante, que é, eu conheço alguém, eu estou nesse processo e dentro de mim começa a criar uma ansiedade, começa a criar um lugar, assim, tudo isso Mas são sintomas. expectativas, né? Essas expectativas. Ok, então isso são sintomas, não é de que eu não estou preparado, mas é de que estamos sempre preparados, ou nunca estamos preparados, que é a mesma coisa. Nunca estamos preparados, mas estamos sempre preparados porque nunca estamos preparados, portanto. Ok, mas isto é um lugar mais espiritual, mais daquele Uhum. lugar onde tudo e nada é a mesma coisa. Mas, repara uma coisa, quando alguém chega e tem esse sintoma de insegurança, de ansiedade, isso vai vibrar e vai sempre nos quer dizer alguma coisa. E eu posso chegar aqui e lançar uma aposta que é muito importante para mim ter um relacionamento, né? Então por isso Sim. eu fico nessa expectativa ou nessa ansiedade de que dê certo, de que, enfim, Uhum. né? Então um lugar que é importante nós trabalharmos é o lugar onde eh, eu posso ser feliz ou eu estou bem sem um relacionamento. É. E isto não é simples, isto não é um lugar simples de se atingir. Depois também é necessário trabalhar aí nas crenças e tentar perceber, É um muito caminho, provavelmente, muito é um, provavelmente essas crenças de que só sou suficiente se tiver um relacionamento, só sou suficiente se tiver uma família, né? Só sou suficiente se não estiver sozinho e então depois quando aparece aqui alguém é exatamente isso, surge aí uma ansiedade, eh, expectativas que são criadas. porque é Mas eu acho que importante, tocaste. não é? Porque é importante ali, aquela pessoa é importante para mim. Aquela não é aquela. O relacionamento é importante para mim, então eu preciso muito desse relacionamento. Mas quando tu começas a desenvolver um lugar onde, onde vês tantos benefícios em estar sem um relacionamento, onde começas a ver tantos benefícios em como tu és tão capaz sozinha ou sozinho, como há tantas coisas que tu podes fazer, começas e tu no coaching trazes para esse lugar também do benefício, não é? Nós na psicologia positiva também trazemos para este lugar do perceber, do ver, do agora, da gratidão por aquilo que eu tenho. Quanto mais trabalhas essa gratidão, há bocado perguntavas, por exemplo, dicas, não é? Olha, por exemplo, ter um diário da gratidão é uma dica que a psicologia passa muito. Ter um diário, que é todos os dias, não é? Por exemplo, à noite, e à noite, porque até que seja a última coisa da noite a fazer, que é para irmos dormir esse pensamento, essa sensação dentro do corpo, porque há um processo diferente, não é? Quando vamos dormir mais pensar positivo.
há uma cura diferente no próprio corpo durante a noite, mas o diário da gratidão, quando eu desenvolvo cada vez mais a gratidão, eu sou grata porque e eu ponho coisas que quando estou solteira ou quando estou solteiro estão relacionadas com essa solteirice, não é? Com esse lugar onde tu podes ser ou fazer coisas que não podes quando estás num relacionamento, não é? Que não faz sentido quando estás num relacionamento. Então, há muitos benefícios também em estar nesse lugar. E quando tu estás bem e dizes, ok, não, isto é bom, não é? É ao contrário. É quando aparece a outra pessoa, tu ficas assim, deixa ver se é mesmo, deixa-me Não. confirmar, bora mais um jantar. Nesta, né, é o contrário, eu não fico ansioso ou ansiosa por aquela pessoa, por eu poder não ser suficiente para aquela pessoa, mas eu estou mais num lugar onde eu quero perceber se aquela pessoa é suficiente para mim, se aquela pessoa se encaixa na minha vida, se faz sentido, se eu quero mesmo aquilo, Uhum. né? Isto é Acho um que caminho. eu acho que respondeste aí de- da melhor forma possível. E acho que é uma das melhores formas para efetivamente conseguirmos gerir essas expectativas, gerir esse medo. Ahm, e acho que as pessoas lá em casa já têm aqui bastante conteúdo de valor. Acho que já respondemos aqui a muitas perguntas e este tema acaba por ter perguntas muito ligadas umas às outras. E eu tentei recolher aqui ao longo destes meses de projeto quais é que são as adversidades, as dificuldades e quais é que são aqui as questões ou os problemas mais presentes nesta fase de término, nesta fase de breakup, e percebi que efetivamente estas são aqui as principais, mas iremos ter aqui mais podcasts para o futuro, mais convidados. Diana, eu gostava imenso de te agradecer aqui a tua presença. Gostei bastante desta conversa que tivemos e tenho a certeza que as pessoas lá em casa também vão gostar e vão adorar. O que eu te aqui perguntar como pergunta final é como é que as pessoas te podem acompanhar, como é que as pessoas podem seguir aqui o teu trabalho. E iria também te passar aqui o microfone para uma palavra final. Ah, por isso, obrigado e passo-te a palavra. Olha, as pessoas podem me acompanhar então na minha página, podem me acompanhar também através de ti, não é? As pessoas que querem fazer o processo de coaching contigo, as pessoas que possam estar indecisas ou que possam estar aqui, que já te conhecem também, que trabalham contigo e que sabem os benefícios, podem também, portanto, ter este extra, não é? Porque tu tens aqui vais ter aqui uma oferta premium, onde essa onde eu estou incluída nesse premium, gosto. Exato. Para ir Eh, mais profundo, para irmos aqui Isso, para mais quem quer ir um fundo. pouco mais profundo, ou seja, para além do processo de coaching, de alterar os seus hábitos, as suas rotinas, alterar aqui, ter a clareza dos objetivos que quer, portanto, ter aqui vamos andar para a frente, bora, não é para ficar parada ou parado, que isso é muito importante nos finais, nos breakups, é muito importante, não é? Alguém que vamos andar para a frente, então tu tens este impulsionar e estas estratégias todas, mas tem este premium que é ter algumas sessões comigo para percebermos aqui também algumas questões mais terapêuticas, não é? Então podem aceder ao meu trabalho assim, através desse processo, não é? Também podem, na minha página, também vou lançando algum conteúdo e também vai acontecendo alguma cura Né? ao ouvir, ao Faço ouvir também aqui o conteúdo. constelações Faço constelações familiares, familiares, às workshops. vezes, sim, às vezes podem também aceder através. A constelação familiar é sempre um processo muito terapêutico, muito profundo, não é? Faço constelações, vou lançando na página tudo isso, tudo isso. Eu depois vou deixar também na descrição aqui do YouTube, do Apple Podcast, vou deixar também aqui as redes sociais da Diana. Eh, e é isso. Malta aí em casa, obrigado por estarem aí desse lado.
A Diana, acho que quer dizer mais alguma coisa. Queria agradecer-te, agradecer, sentir-me honrada por estar a participar neste projeto contigo, estar a ser aqui a primeira pessoa deste podcast, agradecer o convite e, e pronto, era isso só. E quem sabe, num futuro breve, fazemos um presencial. Neste momento vamos avançar aqui com online. Espero, de certa forma, aqui trazer também bastante valor e qualidade. Eu confesso que estava aqui um pouco nervoso, nunca fiz tal coisa, mas acredito muito. E para também vocês estão aí em casa a superar divórcios, a superar breakups, sair um bocadinho da zona de conforto, ajuda a crescer, ajuda a evoluir. E por mais que vocês queiram ficar no sofá a ver Netflix ou ficarem a vitimizar-se e a lamentar-se, é importante também sair. É importante expor-nos aqui um pouco a uma terapia, a um acompanhamento, para superar, né? A uma constelação, a algo novo, porque é aí também que vem o crescimento e é aí que faz nós fazermos um upgrade. Por isso, obrigado a todos Posso que estiveram fazer-te aí em uma casa. pergunta? Posso fazer uma Sim, pergunta? Desculpa, mas é que também, porque tu disseste assim, eu estou um pouquinho nervoso também, estive um pouquinho nervoso, então eu também sinto isso, sinto que não, quer dizer, não sinto que estivesse nervoso, foi espetacular, mas não falastes tanto quanto eu, ou seja, para demonstrares um pouco esse lugar da tua sabedoria, do tanto que sabes, do tanto que ajudas, eu estava a fazer uma pergunta só para partilhares também aqui, do teu processo pessoal, daquilo que foi a maior consciência que tu tiveste, ou seja, aquilo que te deu eu sei que são um juntar de fichas, mas aquilo que te deu realmente, a sabedoria que te deu realmente a mudança de chave do teu processo pessoal, uh, que dá que te deu essa mudança de chave, o autoconhecimento ou assim. bem, acho que a minha história dava um podcast, mas eu vou falar aqui um pouco, de forma resumida, ehm, a minha história no que toca a esta parte dos relacionamentos. Digamos que os meus pais divorciaram-se e eu cheguei a ter uma altura da minha vida em que estava tudo divorciado, até os meus avós. Então, desde cedo, desde os meus 10, 11, 12 anos, que eu olhei para este significado de família e para este significado para este conceito de relacionamento, de forma atenta. Desde cedo que eu o fiz. Um, mas a principal tomada de consciência foi com o término de uma relação. Ou seja, eu terminei uma relação, um, voltei a tentar, terminei, voltei a tentar, e foi ali numa fase complicada, porque não estava em burnout, mas estava numa fase em que os pilares da minha mesa, os pilares da minha vida não estavam muito estáveis. E então foi numa altura em que eu estava muito apoiado no relacionamento e tinha poucas coisas do outro lado a apoiar-me. Então esse relacionamento terminou e foi um relacionamento que me fez aprender bastante e que me fez ver que eu sou parte da minha mãe e parte do meu pai. E eu estava aqui a repetir alguns padrões, alguns comportamentos que de certa forma eu não me inspirava tanto. E a principal tomada de consciência foi esta. Eu honro muito a minha família, honro muito o meu pai e a minha mãe, mas eu quero fazer tudo para ser melhor, para fazer aqui um upgrade, né, ao meu sangue, à minha geração. E o relacionamento que eu terminei, acho que foi a principal tomada de consciência porque eu fui lá abaixo. Tipo, eu desci, eu desci a um nível de profundidade muito, mas muito intenso e acho que foi tipo aqui a principal tomada de consciência porque essa dor que eu senti fez-me querer crescer, fez-me querer evoluir. E eu sou uma pessoa que aprende muito em dor. E Amém. então foi essa tipo a minha principal tomada de consciência. Foi de certa forma um acumular de várias coisas, mas mesmo durante o relacionamento, eu comecei a fazer terapia e, e comecei a tomar consciência de imensas coisas, mas lá está, é aceitar e saber
que por vezes é necessário fazermos o caminho sozinhos e que por vezes é necessário encerrar ciclos para começarmos outros ciclos. E hoje em dia, tipo, eu olho para isto como algo que tinha que acontecer e olho para isso como gratidão e olho para isso com aceitação e vejo que eu sou o que sou agora, que eu tenho aqui este projeto e que eu estou aqui a falar contigo, Diana, muito devido a isso. À mãe à dor, não é? E ressignificamos assim o que é a dor, não é? Exato. Espero ter-te respondido, Diana. Espero também ter respondido aí em casa, mas quem sabe um dia destes não faça um podcast sozinho. Ou não vá. Eu por acaso eu lembro-me, eu estava ontem no banho e eu estava a pensar sobre como é que eu ia, de certa forma, aqui apresentar este podcast. E depois estava aqui a pensar, não, eu quero servir as pessoas e as pessoas já me têm ouvido bastante, por isso faz sentido eu trazer aqui alguém de novo e fazer com que este podcast seja mais sobre ti, porque tu és a convidada. E eu depois estava a brincar. Oh, provavelmente no futuro, se este projeto correr bem, eu vou ser convidado para um outro podcast. E aí sim é que eu vou falar da minha história. Olha, isso é Ah, muito tá. bonito, Carlos. É Isso é muito manifestar, bonito. manifestar, É, manifestar. é muito bonito e é bonito, é o lugar de, falas aqui do Sati Karma, que é eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu faço, eu faço, eu faço, e a vida retribui ele sempre, porque é a questão do equilíbrio, do dar e receber, uma lei do universo, não há como. Então o Sati Karma ele fala-nos sobre isso e depois a ciência também nos vai provando isso através das leis físicas mesmo, de ação-reação. Então, não há como, a vida retribui, às vezes retribui de formas, né, que não são aquelas que a gente não pode não ser propriamente aqui o podcast, mas vai retribuir sempre de outra, a mesma vibração. E também é um trabalho de ego muito, muito, muito bonito de tua parte, não é? Esse trabalho de tua e de quem o faz, não é? Porque também às vezes eu faço, também às vezes convido, ou também às vezes falo com pessoas e darmos esse lugar ao outro também, de se apresentar, de falar, de trazer e pronto. E eu vou receber e não vou estar aqui a querer fazer-te mais perguntas para, Sim. para te trazer, vou receber isso. Com muita gratidão. Obrigada. Diana, obrigado mesmo de coração. Acho que conseguimos aqui reunir bastante conteúdo e acho que vamos acrescentar aqui bastante valor às pessoas lá em casa que nos ouvem através do telefone, que nos ouvem através do YouTube, que nos ouvem enquanto caminham ou que nos ouvem enquanto estão a conduzir. O objetivo é, ou até mesmo cozinhar, que eu agora ouço muito podcast enquanto cozinho. Por isso, obrigado a todos que chegaram aqui até ao fim. Eu desejo-vos um ótimo dia e vemo-nos num próximo podcast, ou na página de Instagram, ou num acompanhamento, o que tiver de ser. Obrigado.